Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da Operadora NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megabit. Hoje nós vamos receber aqui o ex-prefeito de Osasco, atual secretário nacional de Finanças do Partido dos Trabalhadores, Emídio de Souza. Olá, Emídio, tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Cumprimentar pelo trabalho da TV Secor, né? Aliás, cumprimentar o próprio Secor, o presidente Neto, que eu sou amigo há tanto tempo, e é um sindicato muito atuante, um sindicato muito presente na vida sindical e também na vida da sociedade osasquense e da região. Emídio, nós é que agradecemos aqui a tua disponibilidade para vir conversar com os telespectadores do TV Secor. A gente sabe que você está com uma agenda bem apertada, aí, coordenando a campanha, a pré-campanha, estruturando uma futura campanha do presidente Lula a presidente da República, vai vir como pré-candidato também a deputado estadual, ainda tem aí o desafio da Secretaria de Finanças do PT Nacional. A gente sabe que está bastante atribulada aí a sua agenda, não é mesmo? Muito, muito. Mas eu sempre que eu posso, eu procuro atender convites como esse, porque eu acho que debater com a sociedade, explicar o que está acontecendo, sabe, passar uma ideia do que esse país está e a nossa cidade está vivendo, é uma situação que eu acho muito importante. Nenhum agente político pode fugir da tarefa de se explicar para a sociedade, de colocar a sua visão do momento político. E eu acho que essa é uma boa oportunidade para a gente fazer isso. Então, antes da gente conhecer um pouquinho mais da tua análise desse momento conturbado que o país está vivendo, vamos relembrar aqui um pouquinho o telespectador da tua trajetória. Você começou no movimento sindical, nos metalúrgicos aqui de Osasco, não foi isso? Olha, eu moro em Osasco desde os 13 anos de idade. Nasci no interior de São Paulo e vim para cá muito ainda criança. E eu morava na Vila Pestana, estudava na Vila Pestana e depois eu entrei no Senai de Osasco e na antiga Braseixos, atual Meritor. Trabalhei lá por 10 anos. Me formei lá pelo Senai, depois trabalhei lá mais 10 anos já como retificador de ferramentaria. Eu fui uma pessoa que tive Então, nessa época também eu adquiri o gosto pelo movimento sindical, né? Nunca fui dirigente sindical, fui candidato a presidente do sindicato dos metalúrgicos de Osasco. Foi da oposição? Fui da oposição, disputei com o Magrão, eu sempre falo para ele. E, na verdade, eu acabei tendo uma militância sindical em Osasco, bastante efetiva nos anos 80. Depois fui trabalhar em São Paulo, demitido pelas lutas que a gente fazia. E também, ao mesmo tempo, eu participava da comunidade católica do quilômetro 18, lá da Imaculada Conceição. Então, que é o berço de muitas lideranças. Da questão sindical para a vida política é um passo, né? Eu tinha participado da fundação do PT desde o início. Eu fui eleito vereador em 88, né? Fui 3 vezes vereador até 2000. E depois de 2000 eu disputei a prefeitura. Quase ganhei naquela eleição muito disputada, né? Eu já tive naquela época 48% dos votos. E depois eu fui eleito deputado estadual já em 2002, né? E tive que renunciar, porque em 2004 nós vencemos as eleições para a prefeitura, então eu tive que assumir a prefeitura de Osasco, que foi o maior de todos os desafios que eu já enfrentei até hoje. Foi prefeito por 2 mandatos, né? 2 mandatos. Eu venci as eleições de 2004, assumi em janeiro de 2005 e fiquei até dezembro de 2012. Foi um período muito rico para a cidade, muito rico para mim, para a sociedade como um todo. Um tempo em que as coisas em Osasco funcionavam melhor, um tempo em que a cidade cresceu economicamente muito, saltou
de 25ª posição de produto interno bruto entre as cidades brasileiras, saltou de 25º para 11º. Né? E depois, com o prefeito Lapa, saltou ainda mais de 11º para 9ª. Né? E foi um tempo em que Osasco crescia, em que as coisas aconteciam e a cidade viu os resultados concretos daquela gestão. Agora, foi um momento também de bastante sucesso eleitoral, sobretudo, mas também na implantação de programas, para o Partido dos Trabalhadores, né, Emílio? Foi muito importante. Osasco virou um grande laboratório na área de políticas públicas, entendeu? Na área de habitação, na área de educação e também na área de inclusão social. Muitos programas novos criados, sabe? Além de um investimento enorme em infraestrutura da cidade, né? Pouca gente lembra, mas foi nessa época que nós abrimos a Avenida Hilário, que hoje virou uma das principais avenidas de Osasco. A Superavenida, a Superavenida, duplicamos a Rua da Estação, que era uma ruinha acanhada, muito pequena. Abrimos a Avenida João Goulart, né? Que hoje também virou outra avenida muito importante. Então, na infraestrutura da cidade se melhorou. Fizemos a metade da canalização do Rochidale, né? Então toda aquela parte do Rochidale, próximo ao Clube dos Metalúrgicos, Clube do Sargento, aquela região não sofre mais com enchente. E deixamos tudo projetado para o próximo prefeito seguir com o trabalho. O Lapas prosseguiu e agora a notícia que eu tenho é que aquilo está em fase, está em situação muito precária, sabe? A obra praticamente parada e as pessoas continuam sofrendo naquela região com as enchentes. Agora, de lá para cá, né, aconteceu uma mudança muito grande no país, que foi o golpe midiático, parlamentar e judiciário, né, que acabou derrubando a presidenta Dilma, e os resultados disso o brasileiro vem sentindo na pele. Né? Muitas das cidades, a despeito até da capacidade ou não, vão até colocar em discussão a capacidade ou não dos prefeitos, mas trabalham hoje com uma realidade de congelamento de investimentos do governo federal, os governos estaduais, né? Além das próprias dificuldades que elas enfrentam. Essa conjuntura, como é que você avalia essa conjuntura depois da saída do impeachment? Olha, Jefferson, você sabe que o Temer é um presidente que tem 3% de aprovação, mais de 90% de rejeição. Por que isso? Porque as pessoas não veem política concreta nenhuma sendo feita. O que se vê é o desmanche daquelas políticas que estavam funcionando. Então, onde nós criamos o ProUni, ele está reduzindo o ProUni tudo que ele pode. Onde nós criamos o Minha Casa Minha Vida, ele está paralisando, não há obra nova em andamento do Minha Casa Minha Vida. Né? Todo o PAC, né, que, por exemplo, Osasco foi beneficiado com o PAC, com as obras do Rochidale, com as obras de urbanização de favelas. Né? Do crescimento. Projeto de aceleração do crescimento. Então, toda a área do Rochidale, a área da urbanização de favela, que pegou os portais, pegou a área BK, pegou a área do Vicentina, pegou o Conjunto Vitória, pegou outras regiões, essa política toda o Temer barrou. E depois ele acabou com farmácia popular, ele criou dificuldades para os trabalhadores, porque o desemprego hoje, o desemprego no Brasil, quando a Dilma em 2014, no final de 2014, o desemprego no Brasil atingiu o seu menor índice, de 4,5%. Hoje nós temos já com 14 milhões de desempregados. É um índice inaceitável para um país como o Brasil. Né? E eu acho que o Brasil perdeu. O Brasil perdeu. Tinha uma época que se vendeu demais a ideia de que bastava tirar o PT que estaria tudo resolvido. Não aconteceu isso. Como é que você acha que emplacou esse discurso de que bastava tirar o PT? O que motivou, Emílio, a surgir essa ideia de... Vamos ser claros. A direita brasileira e a mídia, a grande mídia, eles nunca trabalharam com a ideia, nunca aceitaram o fato do PT ter assumido a presidência da República. Aquele sempre foi um terreno dele, das elites brasileiras, do poder econômico, da mídia. Né?
O Lula ganhou a presidência da República em 2002. Eles acharam que 4 anos depois eles retomariam. Em 2006 o Lula é reeleito. Com aprovação ainda maior. Maior. Aí quando chega, eles acharam, bom, termina o Lula, não tem ninguém para vir no lugar. Aí a Dilma é eleita em 2010. Aí eles falaram, bom, a Dilma não vai dar conta. Chega em 2014, a Dilma é reeleita. Bom, o que eles imaginaram? Que em 2018 o presidente Lula voltaria. Então foram 4 eleições seguidas, vitórias seguidas, que é inédito na história brasileira. Exatamente pelo que eu estou falando. A nossa política melhorou a vida das pessoas. Combateu, o Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil criou oportunidade para a juventude, criou o programa Ciência Sem Fronteira, fez essa obra espetacular que é a da transposição do Rio São Francisco. Desde o Império, desde Dom Pedro II era prometido. Décadas e décadas. E aí nós fizemos, a primeira vez que falou de transposição foi Dom Pedro II e nunca se realizou. Né? 100 e poucos anos depois, o Lula botou esse projeto de pé, né? E já começa a dar os resultados importantes ali. Então, as pessoas puderam, esse ódio que eles criaram do PT, certo? Eles conseguiram, num dado momento, transferir, inocular na própria sociedade. Né? E como nós temos um Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, muito dominado pelo poder econômico, sabe, pelo setor financeiro, o setor agrário, sabe, os grandes produtores rurais, tal, eles fizeram uma política e forçaram os deputados àquela situação. E o Brasil começou a se dar conta do que estava fazendo exatamente no dia da votação do impeachment. Né? Foi dia 17 de abril de 2015. Naquele dia, ou melhor, 16, naquele dia, durante a votação, você viu que as pessoas não sabiam nem o que falavam. Alguns deputados chegavam lá e falavam, pela minha mãe, pela minha tia, sabe, pela minha família, eu voto. Foi bizarro. E aí as pessoas começaram a desconfiar, mas esse é o Congresso que está caçando uma presidenta eleita com 54 milhões de votos? Né? Claro que o governo da Dilma tinha problemas, o país começava a enfrentar uma questão econômica, uma crise econômica, mas... Era uma crise política, ainda não era uma crise econômica, transformou-se numa crise econômica a partir da pressão política para dificultar o governo de Lula. Exatamente. O Aécio Neves perdeu a eleição e ele nunca reconheceu a derrota dele. Que é tão comum em outros países, o presidente ganha, o outro cumprimenta, reconhece. Você vê isso todo dia, sabe, nas eleições que tem no mundo, nos Estados Unidos mesmo, né? Aqui não, aqui ele já foi para o Senado, voltou para o Senado, começou a anunciar que a eleição não era legítima, sabe? Ele começou a falar atacar o PT, disse que ele não tinha perdido para um partido, tinha perdido para um bando de criminosos. Olha quem é criminoso depois, o que aconteceu com o Aécio depois. Então, o PSDB puxou uma instabilidade no país, se associou com o PMDB para dar o golpe que foi dado. Inventaram um motivo, a tal da pedalada fiscal, que nunca houve e depois foi provado que não havia. Mas aí eles já tinham feito o serviço de caçar a presidenta Dilma Rousseff. Agora, um dos grandes efeitos desse período Temer para o Brasil foi o retrocesso da legislação trabalhista. A gente reiteradamente aqui no TV Secor vem conversando com os trabalhadores, com as trabalhadoras, mostrando quais foram os estragos, né, que foram grandes na legislação trabalhista, na retirada de direitos dos trabalhadores. Como é que você avalia esta mudança da legislação e o que os trabalhadores precisam fazer para a partir de agora? Eu acho que é uma aberração que foi feita. É a precarização do mundo do trabalho. Sabe, nós não estamos num país onde tem um mínimo de civilidade. Aqui, boa parte dos empregadores ainda trata o empregado como se fosse escravo. E, de certa forma, o
o retrocesso que nós tivemos leva a situações parecidas com isso, entendeu? Veja só, o trabalho intermitente. Né? Trabalho intermitente, como é que fica num país como esse? Então você vai ter agora, daqui para frente, uma quantidade enorme de trabalhadores e trabalhadoras que vão trabalhar 2 meses, aí se afasta, aí volta 2 meses depois, aí fica mais 3 meses, 1 mês, volta outro tempo, o tempo que ele quiser. Ou seja, a hora que a empresa precisa dele, paga o salário. Quando não precisa, faz o que quiser. Ou seja, essa história do chamado pactuado sobre o legislado, ou seja... Então, se você tivesse sindicatos muito estruturados no Brasil, você poderia até falar, algumas categorias terão força para se impor na negociação. Porque agora, tudo quanto é coisa, o direito de férias, o direito de 13º, tudo isso pode ser negociado. Ele passa a não ter certeza absoluta. E, ao mesmo tempo, ele tomou uma medida que foi do enfraquecimento total dos sindicatos com um sufocamento financeiro. Né? Quer dizer, alguns sindicatos chegaram a perder mais de 80% da sua receita. Isso é uma coisa inaceitável para um país, sabe? É tipo assim, ó, eu estou te sufocando e estou tirando os instrumentos que poderiam não deixar você se sufocar. Então, a situação é grave, o atraso disso foi monumental. E outra coisa, Jefferson, é o seguinte, a reforma da Previdência, que não é reforma, é o desmonte da Previdência Social, os deputados já tinham maioria, o Temer já tinha maioria no Congresso para aprovar. Como estava muito chegando próximo da eleição, os deputados não quiseram passar por esse desgaste agora. É tão ruim que... Mas já anunciaram que essa pauta volta após as eleições. Ou seja, daqui para frente, quem foi eleito agora, o Congresso que foi eleito agora, precisa prestar muita atenção no compromisso dos deputados, porque senão depois eles voltam com a maior cara de pau, vão dar outra grave retrocesso para os trabalhadores e os aposentados brasileiros. Toda a esquerda, Emílio, os progressistas, o movimento sindical, diz que não precisa mexer com a Previdência na forma que o governo Temer propôs mexer. Tem que cobrar de quem está devendo, reestruturar o sistema. É isso mesmo? É isso mesmo. Sabe, outro dia participei de um debate com o Gabas, que é ex-ministro da Previdência, e ele estava colocando exatamente isso. Falou, eles alegam que a média de vida no Brasil subiu, mas ela sobe continuamente. Né? Ela subiu muito conosco, inclusive, a expectativa de vida. Agora, veja só uma coisa. Então, isso alteraria a situação da Previdência. Isso é real, ela altera um pouco a situação da Previdência. Mas qual o problema? O problema é que você pode ter medidas que vá melhorando. Então, por exemplo, a diminuição da atividade econômica no Brasil, ou seja, a queda do PIB, a menor produção industrial, gera desemprego e gera menos contribuição para a Previdência Social. Então, primeiro, nós temos um problema com a atividade econômica. Segundo, nós temos uma coisa com vamos dizer assim, com o equilíbrio das contas da Previdência, que é muito debitado aos inadimplentes, às empresas que não pagam. A quantidade de devedores no Brasil, não de trabalhadores, de pequenos, é de empresas gigantescas que não pagam. Todos os grandes bancos. Né? Não paga, grande banco faz as coisas assim. Então, é preciso um aperto nesse setor. E mesmo assim, se precisar de algum ajuste, você tem que fazer de maneira pactuada com a sociedade. Na nossa época, foi feito um ajuste que resultou na criação da Fórmula 8595, que foi pactuada com o movimento sindical e com a sociedade. Muito debate, muita coisa, chegou a falar, ó, vamos criar uma fórmula, né, que juntando idade com tempo de contribuição chegue a 85 para mulheres e a 95 para homens. Foi uma solução que todo mundo reconheceu que foi uma boa solução, né, para aquela questão. Agora, o que se propõe hoje, aumento
sabe, do tempo, idade mínima. Então você vai goela causar abaixo, esperando um momento pós-eleição que é para poder fazer sem afetar a votação de ninguém. Jefferson, e mais uma coisa, você aumentar, colocar a idade mínima, um tempo maior, a dificuldade maior para se aposentar, e ao mesmo tempo uma legislação trabalhista com trabalho intermitente, o que vai acontecer? Você não vai ter mais aquele emprego onde você trabalhava 10 anos seguidos na mesma empresa, como eu trabalhei. Picotado, né? Você vai ter assim, trabalha 3 meses, para 3. Trabalha mais 2 meses, para 3. Então, para você atingir o tempo de contribuição hoje, nessas condições que a regra trabalhista impôs, vai demorar muito mais. Você não vai ter condição. E a expectativa da Previdência de vida em algumas regiões do país, elas continuam muito baixas. Sabe? Se no Brasil inteiro já está em 76 anos, por exemplo, no Norte e Nordeste, nas condições que o trabalhador vive ali, ela é muito menor. Ela é 60 e poucos anos. Então, é condenar o trabalhador brasileiro a uma situação, sabe, quase análoga à escravidão. Agora vamos falar um pouquinho desse momento político, né? A gente viu aí há poucos dias uma batalha jurídica pela soltura do ex-presidente Lula, que conseguiu um habeas corpus lá no TRF4. Depois, assim, numa velocidade nunca antes vista na justiça brasileira, uma sucessão de 3 decisões num intervalo aí de horas, num domingo. Como é que o PT avaliou, Emílio, essa situação? Assim, para nós, é mais uma etapa do golpe que se iniciou em 2016. Eles vão aprofundando isso. Essa eu vi com extrema gravidade. Nós vimos, o PT viu. Por quê? Porque o judiciário brasileiro está tendo um comportamento que vai ficando cada vez mais claro uma perseguição ao PT. Quer dizer, o Aécio Neves tinha todas as provas, telefonema gravado dele pedindo dinheiro, o assessor dele buscando mala de dinheiro, sabe? Transportando para Minas Gerais, tudo. O que aconteceu com o Aécio? Nem o mandato do senador ele perdeu. Nada. Zero. Sabe? Não tem condenação. O Gedel Vieira Lima, que foi pego com mais de 50 milhões de reais num apartamento em Salvador. Com digitais nas notas. Digitais nas notas, inclusive, ele acabou de ser inocentado numa das ações contra ele. Sabe? Então, não há o Temer é o assessor dele, direto, braço direito dele, Rodrigo Rocha Loures, foi pego num restaurante em São Paulo, saindo com uma mala com 500 mil, entrando no táxi. Não resta dúvida, a Polícia Federal filmou, perseguiu o carro, viu o que era, quanto era, quem era a pessoa, tudo. O que aconteceu com ele? Mas não tem aquela história do foro privilegiado? Não, foi preso uma semana, voltou, né? Tá livre, não aconteceu nada. Nem com ele, nem com o Michel. Né? Essas coisas... Então, tem 2 pesos e 2 medidas. Para mim, isso está claro. Né? O presidente Lula foi condenado num processo sem provas. Nenhuma. Eles falam que ele é dono do apartamento onde ele nunca passou uma noite, onde não tem qualquer documento que prove o vínculo dele com aquele apartamento. Ele foi preso por conta de um delator, que falou as coisas que ele... Agora, quem está preso, delator preso. Delator, Jefferson, ele fala tudo o que ele puder falar, ele fala tudo para poder se livrar da prisão. Tudo que ele quer é sair da prisão. Então ele fala, ele inventa, ele pode falar o que ele quiser, mas não apresentou uma prova. E o Lula foi condenado. Veja bem, o que aconteceu domingo? Todo preso no Brasil, político ou não, ele tem o direito de tentar sair legalmente. Aliás, é um sonho. Então, o que as pessoas fazem? Chega lá, entra com habeas corpus, entra com medidas. Então, o que hoje o judiciário quer fazer? Ele quer impedir a gente, inclusive o presidente Lula, de lutar pelo seu direito. E naquele domingo, o escandaloso
foi que o juiz, o desembargador de plantão é quem responde pelo judiciário. Ele deu, porque ele reconheceu o direito do Lula de participar de atos de campanha. Você está vendo, tem debates agora com os presidenciáveis, o UOL já fez, agora já tem marcado na televisão, rádio já fizeram, conferência, Conselho Nacional da Indústria. As entidades estão organizando. As entidades estão organizando. Participa todos os candidatos, não participa o Lula. Então, o que nós queríamos? O direito dele participar, gravar alguma coisa, falar com o povo brasileiro, sabe? Mas não, eles não autorizam ninguém. Então, o habeas corpus são em torno disso. E habeas corpus é uma questão tão simples na justiça que ele pode ser feito num papel higiênico. Ele não tem formalidade nenhuma, não precisa de advogado, nada. Qualquer preso pode fazer numa folha de papel, solicitar o habeas corpus. Então, assim, e depois começaram a perseguir o juiz Sim. que deu a liminar, sabe? Agora entraram com representação no CNJ. O Sérgio Moro, ele estava de férias em Portugal. Há mais ou menos um mês atrás, ele se recusou a julgar o Beto Richa, governador do Paraná, do PSDB, ele se recusou sob a alegação de que ele estava sobrecarregado de serviço. Bom, muito bem. Aí ele sai de férias, nas férias ele não está nada sobrecarregado, porque o assunto era Luiz Inácio Lula da Silva. Aí ele se dispôs passou o dia mandando documento, falando para a Polícia Federal que não podia soltar. Ou seja, quando é Lula, esse aparato judicial se move com uma energia que não tem para aqueles que não são do PT. Emídio, a gente está chegando aqui ao final do programa, infelizmente o tempo ficou curtinho aqui. Queria pedir para você deixar aí teu recado, sua mensagem para o telespectador, para a telespectadora, comerciário que está nos assistindo. Já agradecendo mais uma vez, porque a gente sabe que você está conciliando aí várias agendas, né, se preparando para uma campanha que vem aí, ao mesmo tempo na coordenação aí da campanha Lula Livre aqui em São Paulo. Então deixa a sua mensagem para o comerciário. Jefferson, primeiro eu agradeço muito vocês. Eu acho que ter criado esse espaço para os comerciários é uma coisa muito importante, porque leva informação de qualidade, debate a situação da categoria e dos trabalhadores como um todo. Então, eu quero cumprimentar vocês por isso. Quero dizer também que, assim, eu posso fazer a tarefa nacional, estadual, às vezes até internacional que eu tenho feito pelo PT. O presidente Lula pediu que eu fosse para a Executiva Nacional, assumir as finanças do PT e eu fiz isso, né? Mas a verdade é o seguinte, eu nunca esqueço, todo dia eu volto para dormir na Vila Iara, onde eu moro, sabe? Todo dia eu sei o que é Osasco, o que é Carapicuíba, o que é Barueri, o que é Jandira, o que é Itapevi, o que é Taboão, o que é Embu, o que é Cotia, o que é Vargem Grande. Então, a região oeste é a minha casa. Então, não importa que tarefa eu esteja cumprindo, sabe? Todo dia eu sei que é o seguinte, o meu compromisso principal é com essa região. Sabe? Então, o tempo que eu tiver para poder conversar com vocês, para poder estar presente, se não tiver conversa, um aperto de mão, um abraço, uma conversa rápida, para mim é motivo de muito orgulho sempre. Certo. Muito obrigado, Emídio de Souza. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.